Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertúlia Literária. Hoje é 27 de agosto de 2021. Nós estamos realizando um ciclo de leituras de contos de fada. E hoje é a última leitura desse ciclo, um conto chamado Chapeuzinho Vermelho, mundialmente conhecido. E a atividade de hoje a gente vai fazer o seguinte: nós leremos várias versões dessa mesma história e vamos fazer uma análise comparativa das versões. Eu vou realizar a leitura, em primeiro lugar, de duas versões que foram registradas no século XIX, mas que são versões orais, que circulavam na tradição oral, em que, acredita-se, né, passaram assim um pouco mais incólume no que toca a este movimento de literalização, não, mas de transformação literária dessa história, né? E depois a gente vai ler duas versões literárias, né? A versão do Perrault, que foi a primeira versão literária que esse conto ganhou, publicada em 1697, se não me engano, e a versão dos irmãos Grimm, ok? Então, as duas primeiras versões são contos populares. Então, a hipótese dos folcloristas é que circulavam entre os camponeses. Então, eram aquelas versões, digamos, mais populares, como a gente vai ver, não tem ainda muito esmero literário, coisa do tipo, né? E as duas outras versões são versões literárias. Então, quero neste exercício, né, quero que a gente possa aqui tentar acompanhar, né, a evolução literária dessa narrativa e mostrar como é que ela era originalmente, né, e como é que ela depois, com o desenvolvimento, essa transformação literária, né, a versão que nós conhecemos hoje, né. Como é uma história que todo mundo conhece, assim, a sua sinopse, então eu já vou desde dessa primeira versão aqui já fazendo algumas observações que vocês vão poder conferir aí né, na memória de vocês dessa história, tudo bem? Lembrando, a qualquer momento vocês podem interromper a minha fala para poder acrescentar algum comentário. Também, se quiserem, podem usar o chat aí, acho que hoje eu vou conseguir acompanhar aqui se alguma mensagem for postada no chat. Então vamos lá, vamos dar início. Essa primeira versão, então, é uma versão anônima, como eu disse, né, ela foi coletada, é um registro de uma versão popular que circulava no sul da França, ok? Então vamos lá. Era uma vez uma mulher que tinha feito pão. Ela disse à filha: leve este pão quentinho e esta garrafa de leite à casa da vovó. A menina partiu. Na encruzilhada, encontrou um lobo, que perguntou: para onde está indo? Estou levando um pão quentinho e uma garrafa de leite para a casa da vovó. Que caminho vai pegar? Perguntou o lobo. O caminho das folhas de pinheiro ou o caminho das pedras? A menina se divertiu catando folhas de pinheiro. Nesse meio tempo, o lobo chegou à casa da vovó. Um minuto. Nesse meio tempo, o lobo chegou à casa da vovó, matou-a, pôs um pouco da carne dela na despensa e uma garrafa com sangue na prateleira. A menina chegou lá e bateu à porta. Empurre a porta, disse o lobo. Está presa com uma palha molhada. Boa tarde, Rafael. Olá, vovó. Estou trazendo um pão e uma garrafa de leite. Ponha na despensa, minha filha, e traga um pouco de carne. E traga um pouco da carne que há lá com a garrafa de vinho que está na prateleira. Havia um gatinho na sala que a espiou comer e disse: Eca, é preciso ser uma porca para comer a carne e beber o sangue da vovó. Tire a roupa, minha filha, disse o lobo, e venha para a cama comigo. Onde deveria pôr meu avental? Jogue-o no fogo, minha filha. Não vai precisar mais dele. Quando ela perguntou ao lobo onde pôr todas as suas outras coisas, seu corpete, seu vestido, sua nágua e suas meias, a cada vez ele respondeu: jogue-os no fogo, minha filha. Não vai precisar mais deles. Ó, vovó, como você está peluda! É para melhor me aquecer, minha filha. Ó, vovó, que unhas grandes você tem. É para melhor me coçar, minha filha. Ó, vovó, que ombros grandes você tem. É para melhor carregar lenha, minha filha. Ó, vovó, que orelhas grandes você tem. É para escutar você melhor, minha filha. Ó, vovó, que narinas grandes você tem. É para melhor cheirar meu rapé, minha filha. Ó, vovó,
Que boca grande você tem. É para comer você melhor, minha filha. Ó, vovó, estou muito apertada. Deixe-me ir lá fora. Faça na cama, minha filha. Não, vovó, quero ir lá fora. Está bem, mas não demore. O lobo amarrou na perna da menina um cordel feito de lã e deixou-a ir lá fora. Quando saiu, a menina amarrou a ponta do cordel a uma ameixeira no quintal. O lobo ficou impaciente e disse: "O que está fazendo aí fora? O que está fazendo?" Percebendo que não havia resposta, ele pulou da cama e descobriu que a menina escapara. Seguiu-a, mas só chegou à sua casa quando ela já estava lá dentro. Então, essa é a primeira versão. Para quem entrou aí depois da apresentação, o que eu estou propondo aqui hoje é que nós realizemos a seguinte tarefa. Nós vamos ler 4 versões do conto. Pode ser que essa versão. Essa é a versão, Bruna, que circulava entre os camponeses, né? Então, nós iremos realizar a leitura de 4 versões. As 2 primeiras são versões populares, as versões que circulavam entre os camponeses do sul da França e do norte da Itália. E depois a versão de Perrault, que é a primeira versão literária desse conto, e a versão dos irmãos Grimm, que eu quero que a gente faça esse exercício de observar a evolução dessa história, né? Desde a sua forma mais original, nos contos populares, até a sua forma literária, a sua forma mais bem acabada, que nós mais ou menos conhecemos, porque nós vamos ver, quando a gente lê tanto o conto dos irmãos Grimm como o conto do Perrault, que as versões que circulam hoje ainda nem são, são na verdade uma mistura, né, uma combinação dessas 2 versões, onde se tira os elementos mais agressivos e impróprios de cada uma delas e se faz uma outra versão muito mais leve e palatável ao nosso gosto e ao gosto das crianças, né? Essa aqui, Ana, é uma versão que foi coletada no século XIX, mas que se acredita que é uma versão que conserva o núcleo esse narrativo, né, o enredo e os principais aspectos das versões orais mais antigas, né? A hipótese é que esse conto, essas primeiras versões dele, começaram a circular no final da Idade Média, entendeu? E é claro, né, se você pensar no final da Idade Média até o século XIX, aí, né, 3 séculos, 4 séculos, né? Então, provavelmente alguma mudança ocorreu, mas acredita-se que do ponto de vista estrutural não houve muita mudança. Eu vou ler uma outra versão aqui para a gente poder fazer essa comparação e verificar como as duas são muito parecidas, embora existam diferenças. Quer ver? Eu vou ler logo então. Essa segunda eu não tenho aí, não vou projetar, ela também é muito pequena, dá para eu ler aqui, então vocês prestarem atenção. Esta é uma versão que está publicada em um livro de um historiador americano chamado Robert Darnton, num livro chamado O Grande Massacre dos Gatos, e aí no capítulo Histórias que os camponeses contam, o significado de Mamãe Ganso. Né? E aí então ele abre assim, o capítulo com essa história. Olá. Certo dia, a mãe de uma menina mandou que ela levasse um pouco de pão e de leite para sua avó. Quando a menina ia caminhando pela floresta, um lobo aproximou-se e perguntou-lhe para onde se dirigia. Para a casa da vovó, ela respondeu. Por que caminho você vai? A dos alfinetes ou das agulhas? Nota, né? Nesse conto que a gente acabou de ler, o caminho é das folhas de pinheiro e das pedras, né? Aqui é dos alfinetes e das agulhas. Então, há uma diferença, mas é uma diferença superficial, né? O elemento essencial, o estrutural se conserva, que é há 2 caminhos e ela precisa escolher um dos caminhos. O das agulhas. Então o lobo seguiu pelo caminho dos alfinetes e chegou primeiro à casa. Matou a vovó, despejou seu sangue numa garrafa e cortou sua carne em fatias, colocando tudo numa travessa. Depois, vestiu sua roupa de dormir e ficou deitado na cama à espera. Pam, pam. Entre, querida. Olá, vovó. Trouxe para a senhora um pouco de pão e de leite. Sirva-se também de alguma coisa, minha querida. Há carne e vinho na copa. A menina comeu o que lhe era oferecido. E, quando o fazia, um gatinho disse: Menina perdida, comer a carne e beber o sangue da sua avó?
Então o lobo disse: tire a roupa e deite-se na cama comigo. Onde ponho o meu avental? Jogue no fogo, você não vai precisar mais dele. Para cada peça de roupa, corpete, saia, anágua e meias, a menina fazia a mesma pergunta. E a cada vez o lobo respondia: jogue no fogo, você não vai precisar mais dela. Quando a menina se deitou na cama, disse: ah, vovó, como você é peluda. É para me manter mais aquecida, querida. Ah, vovó, que ombros largos você tem. É para carregar melhor a lenha, querida. Ah, vovó, como são compridas as suas unhas. É para me coçar melhor, querida. Ah, vovó, que dentes grandes você tem. É para comer melhor você, querida. E ele a devorou. Fim da história. Então vamos fazer aqui uma análise, né, com alguns comentários sobre essas duas versões, que são, como eu disse, né, as versões populares que circulavam entre os camponeses, principalmente do sul da França e norte da Itália, e depois a gente parte para a leitura e análise dos contos em suas versões literárias. Deixa eu só colocar aqui minha... Bem, então, como eu disse, esse conto que está projetado aí é baseado numa versão oral registrada no século XIX, né? Primeira coisa que a gente deve observar é que, em ambos os casos, tanto nesse conto aí como no conto que eu li, a narrativa ela é extremamente sintética e quase não há adereços literários. Uma narrativa muito direta, muito rápida, inclusive, né? Em alguns momentos, a narrativa até produz algumas elisões abruptas, ou seja, parece que falta alguma coisa no texto. Quer ver? Esse trecho aqui, ó, olha que interessante. Quando ela encontra o lobo, né, o lobo pergunta: que caminho vai pegar? Perguntou o lobo. O caminho das folhas de pinheiro ou o caminho das pedras? Então, isso é o lobo perguntando. No lugar da narrativa informar a resposta que a personagem dá, o que a narrativa faz é dizer o seguinte: ó, a menina se divertiu catando folhas de pinheiro. Então é como que faz um corte na narrativa e já coloca a personagem no caminho que ela escolheu, sem que a narrativa nos informe a resposta que ela deu para o lobo. Bem, é claro que isso fica implícito, né? A narrativa não é propriamente prejudicada, mas note que, do ponto de vista literário, isso soa um tanto disruptivo, né? É como se faltasse um pedaço ali na narrativa. Então note, né, justamente porque a narrativa é extremamente sintética. Note que no conto que eu li, ela responde qual o caminho que ela vai tomar, né? Não há, além disso, em nenhuma das duas versões, comentários do narrador, né? O mais próximo que se chega disso é um comentário do gatinho, né, que reprova a ação da garota quando ela come a carne e o sangue da vovó. Isso vai ficar mais claro quando eu ler as versões literárias, mas o que vocês podem observar é o seguinte, né? O conto ele narra a situação, ele faz a sua narrativa sem ficar comentando, por exemplo, ele não fala que o lobo é um espertalhão ou coisa do tipo, ele não faz comentários sobre a personagem, né? Ele maximamente se resume a contar a história, né? Veja que a estrutura narrativa ela é dividida em 3 partes, isso aí acontece em todas as versões, que na primeira parte é a parte do envio da garota, a segunda parte é a parte do caminho, e a terceira parte é o encontro, né? Aquela parte final ali onde os dois se encontram na casa da vovó. Só que note que como é desigual o tempo, né, destinado a cada uma dessas partes. Nesses dois contos, a primeira parte, que é a parte do envio, ela é brevíssima, ela acontece brevissimamente. Veja, por exemplo, aqui, ó. Era uma vez uma mulher que tinha feito pão. Ela disse à filha: leve este pão quentinho e essa garrafa de leite à casa da vovó. Pronto, acabou o primeiro ato. O primeiro ato está todo encerrado em um parágrafo com 2 frases. Nesse aqui a coisa ainda é mais grave ainda, né? Se você notar, esse aqui é assim, ó. Certo dia, a mamãe de uma menina mandou que ela levasse um pouco de pão e de leite para sua avó. Ponto. Acabou o primeiro ato, né? Aí já começa, né? Quando a menina ia caminhando pela floresta, então já está no segundo ato. Então note como
o primeiro ato aqui, ele é super sintético, ele é só para dizer qual foi a missão que a menina tinha. Só isso. Informou isso, avança na narrativa, né? E aí, outra característica que decorre também dessa narrativa extremamente sintética, né, é que não há qualquer caracterização da personagem, né? Não há qualquer caracterização explícita da personagem. Veja, aqui diz assim, ó, a mulher tinha feito o pão, chamou a filha. Sabemos que ela é filha da mulher. Sabemos também que ela é vó, né, da velhinha que mora lá na casa. Só sabemos isso e depois a gente acompanha a personagem. Por exemplo, não se fala nada nesse conto de Chapeuzinho Vermelho. Notem. Não há qualquer menção a Chapeuzinho Vermelho, a nada vermelho, aliás, a cor nenhuma, né, nesse conto. A personagem aqui, ela deve levar pão e leite à sua avó. Dois alimentos que eram essenciais na dieta camponesa. E o que ela, quando ela chega na casa da vovó, o que lhe é oferecido? Carne e vinho. Dois alimentos, né, que não era exatamente carne e vinho, quer dizer, a primeira carne era, só que era carne da avó, né? E o vinho não era bem vinho, era sangue, né? Tem até essa... É impossível a gente ouvir isso daí e não lembrar da comunhão da Igreja Católica, né? Da comunhão lá que você recebe o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E na casa da vovó, o que lhe é oferecido é carne e vinho, que não era uma coisa comum na dieta dos camponeses, carne principalmente. Na verdade, era muito mais comum na dieta das classes mais abastadas. Então, note como há essa coisa interessante também com o alimento. A caminhada aqui, ela se dá por uma floresta, né, que evoca, e a própria assim, ambientação, né, evoca uma natureza mais selvagem, mais ameaçadora, né? E a personagem encontra o lobo, não sei se vocês notaram, nesse conto, em uma encruzilhada. Ela precisa escolher um caminho, né? Nesta versão, o lobo mata a vovó e acabou a história, né? Veja que nessa versão aqui que está projetada, o lobo devora a vovó, mas ele não tem sucesso em devorar a Chapeuzinho, mas a vovó já era, não há redenção para ela, foi devorada. Na outra história, nessa que eu li, ele devora as duas, tanto a vovó quanto a Chapeuzinho, e também não há qualquer tipo de ressurreição, né, ou redenção das personagens. Aqui, por exemplo, a gente nota também que não se narra que o lobo veste a roupa da vovó. Não há esse elemento que depois vai aparecer nas versões literárias, né? Ele apenas se esconde lá na cama da vovó, né? Há esse elemento do canibalismo aqui, nessas duas versões, né? A Chapeuzinho Vermelho come a carne da avó e bebe o sangue da avó. E há também o striptease da Chapeuzinho Vermelho, que é narrado em ambos os contos com algum detalhe. Narra-se ali que ela primeiro tira o capuz, e aí o avental, na verdade, né? E aí pergunta o que fazer, ele manda que ela jogue o avental no fogo, depois ela vai tirando peça por peça. Então note como há um claro e inequívoco apelo sexual neste trecho da narrativa. Que o striptease, ele é descrito, ele não é só mencionado. A gente vai ver depois isso, como é que isso aparece nas versões literárias, né? No diálogo entre a garotinha e o lobo, naquele momento em que ela começa a destacar as características do corpo do lobo, né? Notem que as respostas do lobo, elas se referem a uma variedade de atividades, como se coçar, carregar lenha e cheirar rapé. Notem que, em um certo sentido, até o conjunto dessas imagens forma uma figura meio tosca, né? Se coçar, carregar lenha, cheirar rapé. E por final, neste conto aqui, nós temos a artimanha da garotinha para escapar. E no desfecho, ela se salva, o lobo é frustrado na sua intenção de devorá-la, mas não recebe qualquer punição por ter matado a vovó. Não há qualquer redenção para a vovó. Na versão que eu li aqui, né,
que eu tirei do Grande Massacre dos Gatos. Note, primeiro, algumas diferenças. Primeiro que lá você tem o tal do caminho das agulhas e o caminho dos alfinetes, né? Uma hipótese que explicaria isso é o seguinte: há uma... Entre os folcloristas, né, há quem defenda a ideia, ela não é uma ideia assim, digamos, amplamente defendida, não existem provas cabais, né, algumas parcas evidências, de que o Perrault conheceu esse conto que circulava em sociedades de costureiras da época. Então, o que explicaria, nos tornaria mais claro para a gente entender por que era o caminho das agulhas e o caminho dos alfinetes. Inclusive, ela escolher o caminho das agulhas, né, pode ser interpretado, se essa informação for verdadeira, como uma espécie de decisão de que ela seria uma costureira. Então, note que para a gente hoje soa completamente nonsense, né? Como assim, caminho das agulhas e caminho dos alfinetes? Mas essa seria uma das explicações para essa, né, primeira diferença, né? E também a diferença é que aqui no conto do Darton também, o lobo devora a garotinha, o que não acontece aqui. Bem, algum comentário aí antes da gente passar para as versões literárias? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode falar, Giovana. Eu achei um pouco diferente essas, porque eu nunca cheguei a ter escutado, pelo menos a primeira, eu nunca cheguei a escutar ela. Só, talvez, assim, acho que a das Irmãos Green e a, vamos dizer assim, falar a versão Disney, que todo mundo sabe. A Bruna colocou aqui, Alex, no chat. Vai ter uma versão mais family friendly, uma versão mais amigável. Haverá, Bruna. As próximas versões já são mais family friendly. Mas não tanto também. Eu também nunca tinha essas versões. Bem, então, essas são as versões que circulavam entre os camponeses, são as versões populares, né? Aí uma coisa interessante, né? Eu li aqui alguma coisa, e aí o que se destaca é que a gente já sabe disso, né? Essas histórias elas não eram contadas para crianças propriamente, né? Elas eram contadas naquele momento em que a família se reunia no fim do dia, e aí o marido estava ali, o pai de família estava organizando as ferramentas de trabalho, limpando as ferramentas, a mãe estava preparando a comida, e aí eles contavam essas histórias, né? E essas histórias tinham várias motivações que um pouco tem a ver com o que a gente hoje entende ser as motivações dos contos de fadas, né? Então, por exemplo, uma das leituras lá afirma que muitíssimo provavelmente, naquela parte ali onde a Chapeuzinho começava a perguntar sobre as partes do corpo, né? Por que você tem uma orelha tão grande? Por que você tem um nariz tão grande? Isso que era muito provavelmente que nas versões orais que eram contadas ali, né? Havia aquela menção, né, que nós não podemos fazer aqui, né? Com um conteúdo sexual muito mais explícito, que era provavelmente feita de forma jocosa durante a história. Outra coisa também que eu achei é que as primeiras histórias, as que talvez a gente hoje tenha menos indícios, que surgiram no final da Idade Média, pode ser que elas, na verdade, fossem contadas com o intuito de produzir uma espécie de medo das crianças de entrarem na floresta. E aí ele até fala que houve uma época lá em que havia um terror generalizado na Europa, assim, no fim da Idade Média, né, dos lobos, mas que os lobos, né, eram uma espécie que causava algum estrago entre os camponeses. Então, havia todo esse medo. Então, as primeiras versões podem ter surgido com esse interesse, né? Tinham um sentido de advertência, mas sem esse apelo sexual. Era simplesmente, olha, para botar medo das crianças para elas não entrarem na floresta. Bem, então vamos aqui à versão agora do... Professor? Sim, pode falar. Eu só tenho uma pergunta mais geográfica. Tipo, você disse que era mais popular no sul da França e no norte da Itália, né? Eles são, tipo, próximos, assim, geograficamente? Vou botar um mapa aqui, rapidinho.
ver. Ó. Vou pegar aqui esse aqui só para abrir uma nova guia. Ué, cadê, gente? Eu queria só o mapa. Aqui, dá para ver o mapa, né? Eu pensei que ele ia abrir só o mapa, mas tudo bem. Ó, aqui tá a Itália, tá vendo? A França. Esse mapa aqui é ruim porque ele não tem a divisão clara, né? Peraí. Vou ver um outro aqui que tenha mais. Esse aqui. Dá para ver que são vizinhos aí, né? Mas deixa eu tentar mostrar um outro aqui. Melhor. Ó, essa parte aqui é a França, né? Então, sul da França aqui, ó. E aqui a Itália, norte da Itália. São próximos, né? Tem um pedaço da Suíça ali também, mas... É só porque isso me deixa meio curiosa, porque, tipo, eram línguas diferentes, né? Então, tipo, naquela época tinha essa barreira. Então, como eles faziam isso desse jeito? Tipo, de levar as histórias através dos países? Uhum. Mas é interessante isso que você falou. Primeiro porque tem que lembrar que uma coisa importante, né? A França e a Itália também, durante a Idade Média, não eram países que tinham uma língua unificada. Na verdade, você tinha vários idiomas, ou você pode chamar de dialetos, não vou entrar em termos técnicos aqui, né? Mas que eram mesmo línguas muito... eram idiomas de regiões, sabe? Então, em primeiro lugar, na verdade, a geografia dos idiomas dessa época era muito mais complicada. Era muito mais diversificada. E a gente tem que tomar cuidado para não pensar que é assim, né? Que você tem aqui a fronteira de um país que foi uma construção política, né? E que aí todo mundo aqui fala um idioma, aí quando muda de fronteira, de repente todo mundo fala outro idioma. A coisa não é bem assim. Então é muito provavelmente que nessa região aí você poderia ter ali um conjunto de pessoas que falavam línguas que talvez diferentes, mas mais próximas, de modo que um pudesse compreender o outro. Diga, Rogério, pode falar. Desculpa interromper, mas só para fazer uma observação, Alex, em relação a isso. Por exemplo, no caso francês, a língua, né, que a gente chama de francês, que é basicamente originária ali dessa região de Paris e arredores, ela vai ser imposta pelo Estado, um Estado muito forte no século XVII, na época do absolutismo. Napoleão tem uma parte muito... e mais tarde consolidando isso nas escolas, né? Mas ainda nos tempos do Rei Sol, com Luís XIV. Então ele combate fortemente o que na França era chamado de patois, tá? Que são essas diversidades linguísticas, né? Por exemplo, nessa região mais do sul da França, falava-se a língua occitã. Ninguém falava francês, a língua doc, né, como falam. Então, só uma curiosidade, né, para pensar isso. Há um esforço nacional, né, do Estado, do poder central, para unificar a língua. A ideia de um rei, uma lei, uma fé, uma língua, construindo o sentido nacional. Isso em França é século XVII, e como Alex ressaltou, com Napoleão já no século XIX. Bom? Exato. E outra coisa também que vale observar os mecanismos de transmissão dessas histórias. Vou adiantar aqui então uma coisa que eu ia falar lá nos Irmãos Grimm. Quando os Irmãos Grimm publicaram lá a sua primeira versão literária desta narrativa, eles acreditavam que eles estavam publicando um conto popular de origem alemã. Só que como é que eles tinham coletado esse conto? Eles haviam coletado esse conto de uma mulher que eles conheciam, que era uma huguenote que havia fugido da França na época das perseguições do Luís XIV. E ela conhecia esse conto, só que ela conhecia esse conto da versão do Charles Perrault. Então, ela contava a história
Entendeu? Aí, só que na verdade não era ela que tinha fugido, desculpa. Ela era descendente dos primeiros que fugiam. E os primeiros que fugiram contavam essa história, só que contavam a partir da versão do Charles Perrault. Então, olha o que aconteceu. Olha que interessante. O conto circulava na França, Perrault publicou, aí os huguenotes levaram isso para a Alemanha, isso começou a circular como uma espécie de nova tradição oral que foi originada de uma tradição literária, e depois os irmãos Grimm publicaram como se fosse um conto popular alemão. Eles acreditavam que estavam coletando uma narrativa que era, além de alemã, né, era popular. E depois eles descobriram que, na verdade, nenhuma coisa nem outra. Né? Os huguenotes eram os calvinistas da França, exatamente, foram perseguidos, né, na época das guerras religiosas. Então, note como que o mecanismo de transmissão dessas histórias é cheio de idas e vindas, cheio de coisas aparentemente inesperadas, mas se você raciocinar, você vê que não é tão inesperado assim, né? Porque isso tem a ver com fluxos migratórios, tem a ver com um monte de coisa aí que a gente pode colocar em questão. Entendeu? Deu para responder aí, Rayane? Deu, sim, entendi. Obrigada. Ana Clara, desculpa. Então tá, vamos lá então para a versão aqui do Perrault. Isso. O Rogério está colocando aí algumas informações históricas aí para enriquecer o debate. Bem, vamos lá para a versão do Charles Perrault, então. Era uma vez uma pequena aldeã, a menina mais bonita que poderia haver. Sua mãe era louca por ela, e a avó mais ainda. Esta boa senhora mandou fazer para a menina um pequeno capuz vermelho. Ele lhe assentava tão bem que por toda parte aonde ia a chamavam Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe, que assara uns bolinhos, lhe disse: vá visitar sua avó para ver como ela está passando, pois me disseram que está doente. Leve para ela um bolinho e esse potinho de manteiga. Chapeuzinho Vermelho partiu imediatamente para a casa da avó, que morava numa outra aldeia. Ao passar por um bosque, encontrou o compadre Lobo, que teve muita vontade de comê-la, mas não se atreveu por causa dos lenhadores que estavam na floresta. Ele lhe perguntou para onde ia. A pobre menina, que não sabia que era perigoso parar e dar ouvidos a um lobo, respondeu: vou visitar minha avó e levar para ela um bolinho com um potinho de manteiga, que minha mãe está mandando. Sua avó mora muito longe? Perguntou o lobo. Ah, mora sim, respondeu o Chapeuzinho Vermelho. Mora depois daquele moinho lá longe, bem longe, na primeira casa da aldeia. Ótimo, disse o lobo. Vou visitá-la também. Vou por este caminho aqui e você vai por aquele caminho ali. E vamos ver quem chega primeiro. O lobo pôs-se a correr o mais que podia pelo caminho mais curto, e a menina seguiu pelo caminho mais longo, entretendo-se em catar castanhas, correr atrás das borboletas e fazer buquês com as flores que encontrava. O lobo não demorou muito para chegar à casa da avó. Bateu. Toc, toc, toc. Quem está aí? Só uma rápida observação, né? Note que um conto que eu li, né? No primeiro conto não há esse elemento, como é que chama? Tem um nome que eu esqueci. Esse recurso literário em que você simula um som, né? Só que lá no outro conto é pam, pam, pam. É uma coisa mais assim, violenta. Onomatopeia? Isso. É onomatopeia, exato, né? E aqui nesse conto é um toque, toque, toque. Né? Note como a coisa já começa a se amaciar. Quem está aí? É sua neta, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo, disfarçando a voz. Estou trazendo um bolinho e um potinho de manteiga que minha mãe mandou. A boa avó, que estava de cama por andar adoentada, gritou: puxa a lingueta e o ferrolho se abrirá. O lobo puxou a lingueta e a porta se abriu. Jogou-se sobre a boa mulher e a devorou num piscar de olhos, pois fazia 3 dias que não comia. Depois, fechou a porta e foi se deitar na cama da avó, à espera de Chapeuzinho Vermelho, que pouco tempo depois bateu a porta. Toque, toque, toque. Quem está aí? Ouvindo a voz grossa do lobo, Chapeuzinho Vermelho primeiro teve medo, mas,
pensando que a avó estava gripada, respondeu: é sua neta, Chapeuzinho Vermelho. Estou trazendo um bolinho e um potinho de manteiga que minha mãe mandou. O lobo gritou de volta, adoçando um pouco a voz. Puxe a lingueta e o ferrolho se abrirá. Chapeuzinho Vermelho puxou a lingueta e a porta se abriu. O lobo, vendo-a entrar, disse-lhe, escondendo-se na cama debaixo das cobertas: ponha o bolo e o potinho de manteiga em cima da arca e venha se deitar comigo. Chapeuzinho Vermelho tirou a roupa e foi se enfiar na cama, onde ficou muito espantada ao ver a figura da avó na camisola. Disse a ela: minha avó, que braços grandes você tem! É para abraçar você melhor, minha neta. Minha avó, que pernas grandes você tem! É para correr melhor, minha filha. Minha avó, que orelhas grandes você tem! É para escutar melhor, minha filha. Minha avó, que olhos grandes você tem! É para enxergar você melhor, minha filha. Minha avó, que dentes grandes você tem! É para comer você. E dizendo essas palavras, o lobo malvado se jogou em cima de Chapeuzinho Vermelho e a comeu. Moral. Vemos aqui que as meninas, e sobretudo as mocinhas, lindas, elegantes e finas, não devem a qualquer um escutar. E se o fazem, não é surpresa que do lobo virem o jantar. Falo do lobo, pois nem todos eles são de fato equiparáveis. Alguns são até muito amáveis, serenos, sem fel nem irritação. Esses doces lobos, com toda a educação, acompanham as jovens senhoritas pelos becos afora e além do portão. Mas, ai, esses lobos gentis e prestimosos são, entre todos, os mais perigosos. Bem, notem aqui... Opa, peraí. A Esther. Olá, Esther, seja bem-vinda. Notem. Primeiro, né, essa versão, como eu disse, foi a primeira versão literária deste conto. Foi publicado pelo Perrault no seu Histórias ou Contos do Tempo Passado, em 1697, né, sob o título de A Pequena Chapeuzinho Vermelho, né, tem um nome em francês aí, La Petite Chaperon Rouge, eu acho que assim pronuncia. Como eu disse, há essa hipótese não comprovada de que o Perrault conhecia uma versão oral que circulava entre sociedades de costura do sul da França e do norte da Itália. A introdução do capuz vermelho, feita por Perrault, tem sido interpretada assim de variadas formas, né? As três principais seria um símbolo da natureza pecaminosa da garota, um símbolo do início da menstruação da garota, então seria um conto de certo sentido de iniciação, né, de ingresso na vida sexual, ou também um símbolo de introdução precoce da garota na sexualidade. Essas três formas aí que essas leituras simbólicas, né, fazem do conto. Eu já expressei aqui um pouco as minhas reservas com essas leituras simbólicas, né? Mas vamos avançar. A primeira coisa para a gente notar aqui é que esta versão é muito mais bem desenvolvida desde o ponto de vista de sua narrativa. Essa narrativa ela é muito mais esmerada, inclusive do ponto de vista do estilo. Vocês concordam comigo? Agora, a coisa que a gente percebe um tratamento literário. Nota que, por exemplo, o primeiro ato ele é muito mais bem desenvolvido quando comparado com as versões anteriores, que se encerram em uma ou duas frases. Eu dar um exemplo aqui, né, de como que o acabamento, assim, como que um tratamento narrativo mais sofisticado foi dado a esse conto. Neste conto, há a introdução de um elemento que não aparece no outro, que é a tal da doença da vovó. Mas note como ele tem uma função dramática muito importante. A mãe informa, né, diz assim, olha, vá visitar sua avó para ver como ela está passando, pois me disseram que ela está doente. Quando a Chapeuzinho Vermelho chega à casa da avó, ela diz assim, ó, o narrador diz, ouvindo a voz grossa do lobo, Chapeuzinho Vermelho primeiro teve medo, né? Mas, pensando que a avó estava gripada, respondeu. Bem-vinda aí tem mais uma, a Débora. Bem-vinda, Débora. Então, note. Entenderam aí que eu estou querendo chamar atenção para esse elemento da sofisticação narrativa?
né? Aquela informação aparece lá no início, porque ela vai cumprir uma função dramática em um certo momento. E a função é justificar por que Chapeuzinho, quando ouve a voz do lobo, não percebe que não é a avó dela. E a gente começa a perceber que o conto ele tem várias outras tentativas de dar uma versão, uma explicação mais realista para o conto. Então ele quer explicar, ele quer preencher, digamos, espaço assim, que o maravilhoso, muitas vezes, na sua forma mais crua, não preenche, causa uma certa estranheza. Essa é uma delas, né? Notaram que a estrutura da narrativa, ela é a mesma, você também tem 3 atos, mas notem que o primeiro ato é muito mais bem desenvolvido. Nesse primeiro ato, há uma caracterização explícita da personagem, né? Vamos ver aqui rapidamente. Ó, era uma vez uma pequena aldeã, então a gente já sabe que ela é uma aldeã, né? A menina mais bonita que poderia haver. Sua mãe era louca por ela e sua avó mais ainda. Esta boa senhora mandou fazer para a menina um pequeno capuz vermelho, né? Ele lhe assentava tão bem que por toda parte para onde ia chamava o Chapeuzinho Vermelho. Então note como a caracterização aqui é muito mais, assim, a gente tem muito mais informações sobre a personagem, consegue formar na nossa mente uma figura muito mais bem definida do que nos contos anteriores em que simplesmente é uma menina e acabou. Também, então, um tratamento literário no personagem. O personagem recebe um tratamento literário com mais detalhes, que enriquece a sua caracterização, né? Note que ela recebe um epíteto e aqui aparece o tal do Chapeuzinho Vermelho, né? Que não aparece no conto anterior, né? Note que no lugar do pão e do leite dos contos das versões populares, agora nós temos bolinhos e manteiga, né? Que provavelmente também não eram assim... provavelmente não, certamente, né, não eram itens da dieta dos camponeses, pelo menos não itens frequentes da dieta dos camponeses. Esse livro aqui do Robert Darnton, ele fala sobre a dieta dos camponeses, e aí, assim, era parca, muito pobre. Note que nas que eu ouvi era biscoito. Tem também biscoito, né? Eu já li um que era geleia, que ela ia levar, era biscoitos e geleias, né? Aí já é uma atualização, assim. Atualização já deve existir geleia esse tempo. Mas note como, né, os itens que vão na cesta vão mudando a depender do tempo, a depender da classe social que escreve a versão do conto. O caminho para a casa da avó, aqui, ele aparece na primeira menção a ele, note que não se menciona uma floresta, mas um bosque, o que convoca uma atmosfera muito mais bucólica, menos ameaçadora, né? Mais à frente, esse bosque aparece referenciado como uma floresta, né? E pelo que eu estava vendo, a diferença entre bosque e floresta parece a ver com o adensamento, né? O bosque ele é menos denso do que a floresta. Mas note como você convocar a imagem de um bosque na literatura, via de regra, a gente associa uma coisa muito mais bucólica, não ameaçadora, né, como é, por exemplo, a floresta. No momento em que Chapeuzinho encontra o lobo, o narrador faz um comentário. Notaram? Vamos achar esse comentário aqui. Então, note aqui, né, como eu mostrei lá nos outros contos, que a narrativa é muito enxuta, não há comentário do narrador. O narrador ele conta o que aconteceu e vai falando, e vai enunciando as falas dos personagens. Aqui ele diz assim, ó. A pobre menina, que não sabia que era perigoso parar e dar ouvidos a um lobo, respondeu, né? Então aqui há um comentário do narrador que introduz essa informação que já caracteriza, né, o lobo e já, digamos, deixa as coisas muito mais claras para a gente. Olha, ela está sendo ingênua aqui. Então, com este comentário, o narrador, ao mesmo tempo que ele destaca a periculosidade do lobo, ele destaca a ingenuidade da garota. O lobo, ele devora apenas a avó, ele devora a avó, melhor dizendo, nesse conto, mas ele não reserva a carne nem o sangue dela, ou seja, então elimina-se já aqui o canibalismo que aparece nas versões populares do conto. Aqui não há a cena do canibalismo. Note que, como eu estava voltando àquele ponto lá do início, né?
ao ouvir a voz do lobo pela primeira vez, quando ela chega na casa da avó, ela sente medo. Então, assim, o narrador ele insere uma espécie de pressentimento que funciona como um presságio. Só que Chapeuzinho Vermelho não compreende o seu pressentimento, esse presságio, esse anúncio de um futuro trágico, né? Como que, mais uma vez, reforçando um pouco a sua ingenuidade, né? Aquela personagem que não percebe os sinais, né? O que está acontecendo ali, os sinais de ameaça, né? O striptease, aqui, ele não é narrado, ele é referido. O narrador, ele fala, ó, ela tirou a roupa e se deitou na cama. Então, note que é uma referência, inclusive, bem curta, rápida, ao passo que nas versões populares, esse trecho é ampliado pela narrativa, né? Ele vai contando como que ela foi fazendo striptease. Então, já há também aqui não a eliminação nesse caso não é uma eliminação, mas é uma redução de um elemento também incômodo, né? Vamos pensar assim, né? O canibalismo e o striptease, eles soam de forma um tanto incômodo, né? Se aparecer uma criança, primeiro, canibalizando a avó, e segundo, fazendo striptease, né? Um desses elementos, que é o canibalismo, é completamente excluído do conto, o outro é fortemente mitigado. Aparece, mas referido, não narrado. Então, note como o narrador vai mudando o conto com certos ajustes que ele vai fazendo, né? Se ele amplia um certo episódio na sua narração, se ele reduz o espaço a este episódio, né? E tudo isso vai, obviamente, não só vai mudando de alguma forma a história. E aí, gente, é uma coisa que a gente pode... vou só fazer esse comentário aqui e te passo, Rafael. Pensar o seguinte, a história, a disciplina aí que o professor Rogério ensina, né? E as narrativas ficcionais compartilham a mesma linguagem, a mesma forma de expressão que a narrativa. Então, lembrem-se disso, né? Muitas coisas que nós falamos aqui sobre as estratégias narrativas também valem, né? Devem ser observadas também nas narrativas históricas, né? Será que o narrador, quando ele escolhe ampliar um certo evento e falar muito pouco de outro, será que ele também não está produzindo um certo efeito na sua audiência, não está de alguma forma não vou dizer alterando, mas ele está produzindo uma versão das coisas, né? Rafael, pode fazer seu comentário aí. Alex, é só a respeito dessa questão que fica sugerida como um striptease da personagem. Bom, é bem superficial a narrativa para nos levar a essa conclusão. Eu digo até em relação à análise comparativa que nós podemos fazer em relação à história da avó, que é a mesma narrativa, feita por um anônimo, também recolhida dessa tradição oral, em que tem um trecho que diz assim, o lobo: tire a roupa, minha filha, e venha para a cama comigo. E ela responde o seguinte, com uma pergunta: onde deveria pôr meu avental? Nessa primeira versão, que parece ser a mais antiga, né? Não tem esse elemento completamente erótico de um striptease. Não sei se você concorda. Você está falando alguma coisa, Alex? Eu não sei se você está querendo comentar alguma coisa. Ah, tá. Não, mas espera aí. Vamos voltar nesse trecho lá na versão anônima, porque a coisa é um pouco mais detalhada. Quer ver? Tire a roupa, minha filha, disse o lobo, e venha para a cama comigo. Aí ela pergunta: onde deveria pôr meu avental? Jogue-o no fogo, minha filha, não vai precisar mais dele. Aí a narrativa continua. Quando ela pergunta, então, nesse trecho que eu queria chegar também, não é? Porque há uma descrição das roupas que ela está utilizando. Isso. E aí, esse é exatamente o que eu estava destacando, né? Que o striptease, ele vai sendo narrado, ele é narrado num primeiro momento, depois ele não é narrado assim, em detalhes, mas é sugerido que ela tirou o corpete, que ela tirou o vestido, que ela tirou a nágua, que ela tirou as meias. Não, digo agora lá no Perrault, voltando ao Perrault. Agora o Perrault, sim, vamos lá. Acho que você consegue voltar melhor aí, mais rápido do que eu aqui no celular. Cadê?
Aqui, ó. Ó, Chapeuzinho Vermelho tirou a roupa e foi se enfiar na cama. Então, aí fica bem genérico, né? Tirou a roupa, mas não tem todo esse detalhamento, né? Então, assim, se a gente for considerar, então, esse aspecto mesmo, assim, um tanto quanto erótico, esse componente, né, do striptease sugerido, está mais naquela versão do que nessa do Perrault. Sim, mas eu estou chamando de striptease, eu sei, entendi, mas eu estou chamando de striptease só no sentido de que ela tirou a roupa, que ela ficou nua, entendeu? Entendi. Lá é o striptease nesse sentido mais fetichizado que a gente conhece, né? Isso, mas nesse sentido do striptease mesmo, né? Seja de uma certa, até um aspecto assim de sedução, né? Vai tirando a roupa aos poucos e tudo mais. E já o Perrault, não, ele meio que faz um apagamento dessa parte aí da narrativa, se é que ele se pautou nessa narrativa que nós estamos considerando aqui como talvez a originária, né? Sim. A genuína, dentro daquilo que nós conhecemos. Porque é muito complicado também fazer essa avaliação, porque nós sabemos que da modalidade da linguagem oral para a modalidade escrita, ainda mais com essa mediação literária, essa tentativa de mediação literária, é um pouquinho problemático pensar exatamente nessa fonte original oral. Né? Quais que eram as intenções? Era o humor, era o terror, ou essa estética toda cabia para um efeito moral, moralizante, como a gente vê aqui no Perrault? Então, eu não sei se é muito fácil a gente recorrer e falar dessas fontes orais que a gente, infelizmente, não consegue reconstruir fielmente, nem ter acesso a elas. Sim, há uma discussão que eu acho muito interessante, que é feita nesse livro que eu tenho citado aí, que é O Grande Massacre dos Gatos. E aí, nesse livro, ele faz uma discussão sobre... É brevíssimo, né? O objetivo não é esse, ele faz de forma mais paralela uma discussão sobre a coleta e o registro dessas narrativas orais, né? De fato, há inúmeras dificuldades para você fazer esse trabalho, mas o trabalho é feito com algumas tecnologias e algumas técnicas, né, desenvolvidas pela antropologia e por outras disciplinas. E, assim, há algumas evidências de que a gente, quer dizer, em alguns casos a gente consegue fazer uma reconstrução que podemos dizer confiável, entendeu? Você tem alguns elementos que permitem dar uma certa confiabilidade para essas construções. Mas, sim, de fato, a gente não tem como cravar, né, que ele leu, que ele conhecia esta versão em que a gente leu, né? Essa versão é um registro de uma versão oral que circulava, né? E que, segundo os folcloristas, parece ter preservado muito das versões populares mais antigas, né? Agora, veja, eu acho que faz sentido, sim, olhando aquela versão ali, né? E olhando aqui a narrativa do Perrault, eu acho que faz sentido a gente pensar que o que ele faz aqui é, digamos assim, mitigar aquele apelo mais sexual que havia naquela versão, que provavelmente ele conhecia. Dá para a gente cravar e dizer, eu tenho provas absolutas, não dá, mas quando envolve também aí, por exemplo, uma personagem que nós estamos considerando como uma criança ou um adolescente. Eu não sei se para a época, moralmente, não é, lançar dessa forma, assim, dentro desse mesmo esquema que nós temos naquela história da tradição oral, que é de um anônimo, esses elementos tão fortes da sexualidade. Eu não sei se o Rogério, talvez, né, com os conhecimentos históricos, poderia prestar algum auxílio nesse sentido também, para nos esclarecer esse aspecto da sexualidade, principalmente nessa época aí do Perrault, já é o final do século XVII, para o século XVIII, né? Se é válido considerar nessa nossa leitura aí também um pouco desse apagamento aí, desse aspecto, até para dar um tom um pouco mais, talvez, infantil para essa narrativa. Rafael, sabe o que eu consigo dizer a respeito? Nada. Não tenho leitura sobre essa questão assim dos costumes, né, e da moral nesse tempo assim da cultura camponesa, por exemplo. Realmente não sei nada.
Rafael, eu vou recomendar que você faça, eu vou recomendar fortemente que você faça a leitura desse texto que eu estou citando. Mas eu não gosto de ler, não, Alex, por favor. Porque esse texto, o cara faz um retrato do que era a vida camponesa no início do antigo regime, que é assim, aí ele deu um trecho aqui em que ele fala assim, ó, longe de ocultar sua mensagem com símbolos, os contadores de histórias do século XVIII na França retratavam um mundo de brutalidade nua e crua. E aí ele vai definir por quê? Porque o mundo era um mundo de brutalidade nua e crua. Ele disse que as pessoas viviam naquela época ele chamava de como é que ele chama de pressão malthusiana. E ele vai explicar. Interessante isso que você está colocando, Alex, porque vem ao encontro do que eu estava comentando anteriormente sobre essa questão da mediação de uma narrativa. Essa mediação, quando é realizada numa modalidade oral, em que nós não sabemos bem a circunstância em que era contada essa história, pode trazer mesmo esses componentes da brutalidade, né, uma coisa mais aberta, até assim certos níveis, né, formais de linguagem que não são adotados. E no caso do terror, passando por esse processamento literário, e aí dando forma a isso, a um livro, né, a essa narrativa circular ali entre a intelectualidade e os leitores da época, talvez houvesse também essa necessidade de minimizar um pouco certos elementos que fossem assim quase que uma afronta aos costumes e tudo mais, né, e que talvez fosse problemático até para a moral que ele queria criar dentro dessa história, não sei. Estou levantando hipóteses apenas. Sim. Deixa eu ler aqui rapidinho um trecho aqui, ó. Ódio, inveja e conflitos de interesses ferviam na sociedade camponesa. A aldeia não era uma comunidade feliz e harmoniosa. Para a maioria dos camponeses, a vida na aldeia era uma luta pela sobrevivência, e sobrevivência significava manter-se acima da linha que separava os pobres dos indigentes. E ele faz uma descrição, e aí tem um trecho que eu queria achar aqui, em que ele fala, por exemplo, ele explica, dá uma boa explicação, me parece, por que aparecem tantas madrastas nesses contos populares, porque era um mundo repleto de madrastas, porque as mulheres morriam a rodo, morriam no parto, morriam muito cedo, e aí geralmente os homens se casavam, tinham um segundo casamento, então era muito comum ter madrastas. Por que aparece tantas vezes o tema das crianças que são abandonadas? Porque as crianças eram realmente abandonadas, ou então, ele fala aqui, ó, ou elas eram abandonadas na estrada, né? Às vezes as mães expunham os filhos a doenças epidêmicas para que eles pudessem morrer, ou então eles eram os pais iam para a estrada, alguma coisa, e deixavam os filhos em casa para morrer. Né? Ele fala aqui também, tem a parte que ele fala desse lance da sexualidade. Assim, ele diz assim, famílias inteiras se apinhavam em uma ou duas camas e se cercavam de animais domésticos para se manterem aquecidos, por causa do frio, né? Assim, as crianças se tornavam observadoras participantes das atividades sexuais de seus pais. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante nesse texto é porque justamente assim, ele desfaz em pedacinhos, entendeu? Os nossos mitos de um passado de ouro. Então, a gente pode achar assim, por exemplo, a gente acha... Nada de romantizar e idealizar o passado, aquela vida bucólica, os aldeões e coisa do tipo. Nada disso. Porque, assim, essa história, ainda mais quando ela é adaptada, né? Porque ela sofre várias versões e adaptações nos dias de hoje para diferentes faixas etárias, né? Principalmente as faixas etárias assim, de leitores bem iniciantes, 2, 3 anos, por aí, e você vê que boa parte dessa narrativa ela não consta dessas versões. Então fica ainda mais explícito, talvez, esse caráter quase que idealizado mesmo, né, de um passado, de uma certa vida, né, bucólica, de uma mocinha, né, muito fofinha, chamada Chapeuzinho Vermelho. Aí, por isso que, Rafael, a gente volta, inclusive, naquela sessão que a gente já teve aqui, né? A minha hipótese de que
o Perrault, o que ele procura fazer quando ele faz os seus registros, é uma adaptação daquela história, né, de uma história que é brutal, que é violenta, e que, de alguma forma, ela é agressiva, digamos, a uma certa sensibilidade moral. Só que note, por que ele faz a hipótese? Por que ele faz isso? O que está acontecendo é que a narrativa que foi produzida aqui numa classe popular, que vivia naquelas condições extremas, entendeu? Ela ascende do ponto de vista... Ela sofre uma espécie de mobilidade social. Ela vai ser contada agora em círculos literários. Ela vai ser contada na aristocracia, para os filhos dos aristocratas. Então, a minha hipótese é que... Afinal, quem é que consumia essas histórias do Perrault à época? Certamente não eram esses que deram origem às histórias. Provavelmente não. Que estavam muito apartados dessa sociedade em que ele produzia a sua obra e a disseminava. Exato. Exatamente. Então é interessante a gente ter esses componentes também, assim, nos nossos horizontes, para uma leitura mais situada. Exato, mais situada, exatamente, mais circunstanciada. Exatamente, né? Então, essa é a minha hipótese, que eu estou tentando, digamos aqui, não provar, né, mas estou mostrando alguns elementos no texto. Então, ele elimina certas coisas que são chocantes demais. Canibalismo sai. A cena aí dela tirando a roupa, o que ele faz? Ele faz uma redução na narrativa, ele menciona, ele não narra igual é narrado nos contos populares, ele faz uma menção. Porque é claro que pra gente hoje você fica assim, mas o quê? Tirou a roupa para deitar na cama com a avó? Que coisa mais, né, sem sentido. Que roupa! Né? Que roupa! Pois é. São só alguns elementos, são sapatos, meias e... Exato. Mas, Alex, você tocou de novo nesse ponto do Perrault, né, dessas engrenagens que vão se movimentando na narrativa dele, para ter como efeito, ou talvez uma conclusão moral. Né? Isso parece sempre muito problemático, até daquela vez que a gente também estava discutindo sobre o Barba Azul e tudo mais. Uhum. E dessa vez eu achei essa moral dele também muito interessante, que foge um pouco desse contexto mais infantil da narrativa, que a gente poderia considerá-la mais assim, né, para esse universo, porque ele ele fala das meninas, né, das mulheres e tudo, e do lobo ali como, né, assim, os diversos tipos ali de homens daquela época. Sim. O que mostra uma coisa também, a moral, ela deixa evidente que o destinatário dessa mensagem, o destinatário desse conto, não eram as crianças, eram adolescentes, o que a gente chamou de adolescentes, né? Quer dizer, não eram as crianças de 4, 5 anos, provavelmente. Porque ele fala assim no início da moral dele, vemos aqui que as meninas, e sobretudo as mocinhas, lindas, elegantes e finas, olha o extrato social aí. Exatamente. Lindas, elegantes e finas. Talvez nem a Chapeuzinho Vermelho seja assim, né? A Bruna falou aqui, tadinha da Chapeuzinho, ver Anitta, faça alguma coisa. Não entendi, Bruna. É tipo meme. Oi? É tipo meme. Tipo meme? Assim, tá. É porque, tipo, como se a Anitta, faz mais coisas que o presidente. Aí, qualquer coisa que acontece, Anitta faz alguma coisa. Tá, não conhecia esse meme, não. Bem, interessante, né? Aí o próximo tema aqui ainda vai nesse tema digamos assim, da transição, quando a história ela ascende socialmente, né? Então ela passa a circular nos círculos. Olha só, lá naquelas versões eu falei sobre isso, né? Eu falei que quando chega naquela parte do diálogo ali, que ela começa a perguntar sobre as partes do corpo do lobo, lá o lobo dá respostas que evocam atividades como se coçar, carregar lenha e cheirar rapé. Aqui, carregar a lenha, por exemplo, desaparece. Olha só o que entra no lugar, né? Atividades mais gerais, como até tem o se coçar, mas sai o se coçar e o cheirar rapé e entra abraçar, correr, escutar, enxergar, né?
E duas dessas atividades têm por objeto a Chapeuzinho, que é a de abraçar, em que ele diz assim, né? É para abraçar você, e a outra é para enxergar você. E, desculpa, 3, né? Porque tem depois o comer. Notem que aquelas atividades mais grotescas que fazem referência a um mundo camponês desaparecem também da narrativa. Carregar lenha. Você imagina, né? Carregar lenha não é... Pode falar, Ana Clara. Professor, eu acho que aí, tipo, quando você leu, na verdade, né? Me veio a imagem de outro tipo de homem, sabe? Como se aquele homem fosse um homem desconhecido, que meio que atacou uma criança meio, tipo, estranha. E esse seria como se fosse mais um agente social próximo à vítima, sabe? Tipo, sei lá, um parente, um marido, alguma coisa desse tipo, sabe? Me veio isso, tipo, abraçar, correr, enxergar. Foi bem diferente. Nossa, Ana Clara, gostei aí da sua observação. Achei muito interessante. Achei interessante, porque de fato... eu acho que eu concordo, assim, há mesmo uma espécie de aproximação, assim, né, nessa figura, nessa segunda figura, Eu acho que era mais, tipo, comum que uma menina, tipo, de uma classe social mais alta não fosse atacada por um estranho, mas sim, tipo, os abusos que ela sofresse fossem geralmente por uma pessoa mais próxima. Muito interessante, sabe, que há uma história aí cabeluda que corre sobre o nascimento da psicanálise, né? E o Freud diz que ele começou a fazer lá os tratamentos com as mulheres e ele ficou tão espantado com a quantidade de mulheres que reportavam que eram abusadas por pais, por irmãos, pelos seus parentes próximos, que, num primeiro momento, aquilo o incomodou e depois ele começou a interpretar aquilo como uma fantasia das mulheres, porque até parece que é uma carta que ele envia para alguém que tem esse registro, né? Porque ele diz que aceitar a veracidade daqueles relatos seria admitir que o abuso sexual que pais praticavam contra filhas, irmãs, tios, etc., era provavelmente uma das coisas mais generalizadas nas classes mais abastadas da sua época. E aí é interessante, né? É claro que há o Freud, eu acho que há um erro de raciocínio nessa conclusão do Freud, porque ele deveria considerar, eu acho que ele não considera, nessa análise dele, o grupo específico que reportavam, era justamente as clientes dele, as pessoas que tinham o que ele chamava de histeria, ou seja lá o que fosse, né? Então, veja, ele não podia fazer uma identidade direta, né? Uma generalização a partir daquele grupo. Dizer assim, olha, se nesse grupo, por exemplo, 7 de cada 10 mulheres são abusadas, então, na sociedade, de forma geral, 7 em cada 10 são abusadas. Não, porque você tem que entender que esse grupo tem uma especificidade. Entendeu? Então, eu acho que há um erro de raciocínio no Freud. Mas, de todo modo, esse é interessante, né? As feministas, por exemplo, usam isso contra o Freud, né? Dizer que talvez ele, né, não acreditou no relato das mulheres, tá, coisa do tipo. Mas é interessante porque isso mostra que esse elemento do abuso aí não é uma coisa grave, né? E pode não ser assim tão incomum, né? Como a gente gosta de pensar, como uma espécie de exceção, né? Bem, vamos lá então. Aí, bem, o final desse conto tem uma moral lá, né? Em que, mais a moral, ela interpreta o conto pra gente, né? Ela dá o significado dos elementos do conto, né? O que é o lobo simboliza. Aí a moral vai lá e explica pra gente o que o lobo simboliza. O que o Chapeuzinho Vermelho simboliza? Simboliza a menina ingênua, etc e tal. Vamos para fazer a leitura do nosso último conto, então, que é dos Irmãos Grimm, que foi publicada, como eu disse, né? É uma versão que é feita, ainda que os Irmãos Grimm não tivessem conhecimento, né? Ela é inspirada nesta versão do Perrault, mas eles também fazem lá os seus ajustes e as suas adaptações. Mas vamos ver lá, então, como é que é isso. Era uma vez uma menininha encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam. E entre todos, quem mais a amava era sua avó,
que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião, ganhou dela um pequeno capuz de veludo vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo, e por isso passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da menina lhe disse: Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Ela está doente, sentindo-se fraquinha, e estas coisas vão revigorá-la. Trate de sair agora mesmo, antes que o sol fique quente demais. E quando estiver na floresta, olhe para a frente como uma boa menina e não se desvie do caminho. Senão, pode cair e quebrar a garrafa, e não sobrará nada para a avó. E quando entrar, não se esqueça de dizer bom dia, e não fique bisbilhotando pelos cantos da casa. Farei tudo o que está dizendo, Chapeuzinho Vermelho prometeu à mãe. Sua avó morava lá no meio da mata, a mais ou menos 1 hora de caminho da aldeia. Mal pisara na floresta, Chapeuzinho Vermelho topou com o lobo. Como não tinha a menor ideia do animal malvado que ele era, não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Aonde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho? À casa da vovó. O que é isso debaixo de seu avental? Uns bolinhos e uma garrafa de vinho. Assamos ontem e a vovó, que está doente e fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-la. Ela respondeu. Onde fica a casa da sua avó, Chapeuzinho? Fica a um bom quarto de hora de caminhada, mata dentro, bem debaixo dos 3 carvalhos grandes. O senhor deve saber onde é pelas aveleiras que crescem em volta, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou com seus botões. Esta coisinha nova e tenra vai dar um petisco e tanto. Vai ser assim, vai ser ainda mais suculenta que a velha. Se tu fores realmente matreiro, vais papar as duas. O lobo caminhou ao lado de Chapeuzinho Vermelho por algum tempo. Depois disse: Chapeuzinho, notou que há lindas flores por toda parte? Por que não para e olha um pouco para elas? Acho que nem ouviu como os passarinhos estão cantando lindamente. Está se comportando como se estivesse indo à escola, quando é tudo tão divertido aqui no bosque. Chapeuzinho Vermelho abriu bem os olhos e notou como os raios de sol dançavam nas árvores. Viu florestas bonitas por todos os cantos, viu flores bonitas por todos os cantos e pensou: se eu levar um buquê fresquinho, a vovó ficará radiante. Ainda é cedo, tenho tempo de sobra para chegar lá, com certeza. Chapeuzinho Vermelho deixou a trilha e correu para dentro do bosque à procura de flores. Mal colhia uma aqui, avistava outra ainda mais bonita acolá, e ia atrás dela. Assim, foi se embrenhando cada vez mais na mata. O lobo correu direto para a casa da avó de Chapeuzinho e bateu à porta. Quem é? Chapeuzinho Vermelho. Trouxe uns bolinhos e vinho. Abra a porta. É só levantar o ferrolho, gritou a avó. Estou fraca demais para sair da cama. O lobo levantou o ferrolho e a porta se escancarou. Sem dizer uma palavra, foi direto até a cama da avó e a devorou inteirinha. Depois, vestiu as roupas dela, enfiou sua touca na cabeça, deitou-se na cama e puxou as cortinas. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho corria de um lado para outro à cata de flores. Quando tinha tantas nos braços que não podia carregar mais, lembrou-se de repente de sua avó e voltou para a trilha que levava à casa dela. Ficou surpresa ao encontrar a porta aberta e, ao entrar na casa, teve uma sensação tão estranha que pensou: puxa, sempre me sinto tão alegre quando estou na casa da avó, mas hoje estou me sentindo muito aflita. Chapeuzinho Vermelho gritou um olá, mas não houve resposta. Foi até a cama e abriu as cortinas. Lá estava sua avó, deitada com a touca puxada para cima do rosto. Parecia muito esquisita. Ó, avó, que orelhas grandes você tem, é para melhor te escutar. Ó, avó, que olhos grandes você tem, é para melhor te enxergar. Ó, avó, que mãos grandes você tem, é para melhor te agarrar. Ó, avó, que boca grande, assustadora você tem, é para melhor te comer. Assim que pronunciou essas últimas palavras, o lobo saltou fora da cama e devorou a coitada da Chapeuzinho Vermelho. Saciado seu apetite, o lobo deitou-se de costas na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Um caçador, que por acaso ia passando junto à casa, pensou: como essa velha está roncando alto, melhor ir ver se há algum problema. Entrou na casa e, ao chegar junto à cama, percebeu que havia um lobo deitado nela.
Finalmente te encontrei, seu velhaco, disse. Faz muito tempo que ando à sua procura. Sacou sua espingarda e já estava fazendo pontaria quando atinou que o lobo devia ter comido a avó e que, assim, ele ainda poderia salvá-la. Em vez de atirar, pegou uma tesoura e começou a abrir a barriga do lobo adormecido. Depois de algumas tesouradas, avistou um gorro vermelho, mais algumas, e a menina pulou fora gritando. Ah, eu estava tão apavorada, como estava escuro na barriga do lobo. Embora mal pudesse respirar, a idosa vovó também conseguiu sair da barriga. Mais que depressa, Chapeuzinho Vermelho catou umas pedras grandes e encheu a barriga do lobo com elas. Quando acordou, o lobo tentou sair correndo, mas as pedras eram tão pesadas que suas pernas bambearam e ele caiu morto. Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o caçador ficaram radiantes. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa. A avó comeu os bolinhos, tomou o vinho que a neta lhe levara e recuperou a saúde. Chapeuzinho Vermelho disse consigo: nunca se desvie do caminho e nunca entre na mata quando sua mãe proibir. Aí o conto ele tem um apêndice. Eu não vou ler o apêndice, não. Cadê? Ó, aí há uma história sobre uma outra vez que a Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo. Eu não vou ler esse trecho, não. Vou só depois comentá-lo rapidamente, tá? Bem, o que a gente observa, então, nessa versão aqui dos Irmãos Grimm? Pode falar, Rayane. E a primeira parte da história é bem mais desenvolvida. Exatamente, bem mais desenvolvida, né? Já falei sobre a origem do conto, né? Então vamos para esses comentários. Então, primeiro, como a Rayane bem observou, né? A primeira parte da história é muito mais bem desenvolvida. Né? Na verdade, a história como um todo, até ela ganha certos desenvolvimentos também em relação à versão do Perrault, que deixa a narrativa ainda mais amarradinha, né? Ainda mais cheia de, digamos assim, mais verossímil, digamos assim. Né? Tem também assim, esses elementos estilísticos literários também, que são claramente aí, explorados no texto. Aqui também a personagem é caracterizada com mais detalhe, né? Vejam que aqui Chapeuzinho tem que levar bolinhos e uma garrafa de vinho, né? Note como os itens aí da cestinha da Chapeuzinho vão mudando, né? De pão e leite chega-se a bolinhos e vinho. Né? E como que é curioso, né? Os irmãos Grimm introduzem uma mensagem de advertência na fala da mãe, que não consta em nenhum dos contos anteriores. Então, a mãe diz a Chapeuzinho que ela deve olhar para frente e não se desviar do caminho. A gente já vê que essa mensagem de advertência é importante porque ela ajuda a produzir uma espécie de virada de sentido nessa história. Vocês vão ver se vocês vão concordar comigo, né? Daqui a pouco eu vou tentar defender essa tese, né? De que os irmãos Grimm tentam fazer desse conto um conto admonitório, lembram, né? Admonitório, um conto de advertência, assim como o conto do Perrault. Mas se o conto do Perrault é um conto admonitório que é dirigido ao comportamento sexual, aqui entra o elemento da obediência, ou da desobediência. Então, veja que como que o narrador mesmo vai produzindo assim, né? Ele vai se aproveitando da história, mas para te chamar a atenção para outro aspecto que ele introduz na narrativa. Então, essa mensagem de advertência aí, não consta nenhum dos dois, né? No conto, além dos diálogos serem melhor desenvolvidos, né, o narrador ainda introduz, num dado momento lá, o pensamento do lobo, naquela parte que ele encontra com ela, né? E ele pensa, essa menina tenra, vai dar uma boa refeição, né? Então, note que, como né, os recursos literários vão sendo explorados com mais sofisticação, né? Note que na primeira versão, as versões literárias, é uma coisa bem enxuta. Aqui, até a exploração do que passa dentro da cabeça do lobo, né? A encruzilhada desaparece aqui, né? Então não há mais dois caminhos que ela deve seguir, mas na verdade o lobo usa uma outra estratégia para atrasar Chapeuzinho Vermelho, que é a estratégia das distrações. E por que isso é importante? Porque quando ele faz isso, ele a força a desobedecer a mãe. Concorda? E aí o elemento da desobediência é reforçado.
Então, ela desobedece a mãe porque ela sai do caminho. O conto, ele procura assegurar também um certo realismo. Note que depois de comer a vovozinha, né, o lobo puxou a cortina, provavelmente para escurecer o ambiente, né, para impedir que a Chapeuzinho reconhecesse, né, e quando ela entra, ela abre a cortina, mas ele está com a touca, né, na cabeça, né. Outra coisa, no conto do Perrault, quando o Chapeuzinho Vermelho chega à casa do lobo, à casa da vovozinha, né, e o lobo está lá já disfarçado, ela bate a porta, quando o lobo fala, ele narra que ela sentiu medo. E como eu destaquei, né, é o elemento de um presságio, um pressentimento, só que ela não observa. Note que aqui, esse pressentimento, ele é muito mais bem desenvolvido. Ela pressente mesmo, ela até fala, né? Deixa eu voltar aqui para ver se eu acho esse trecho. Cadê? Chapeuzinho Vermelho gritou, não houve resposta. Cadê? Aqui, né? O lobo... Quando o Chapeuzinho Vermelho, quando tinha... Ah, tá. Ela fala assim, né? Ficou surpresa ao encontrar a porta aberta. Então, no lugar da voz do lobo, o elemento que vai despertar o pressentimento é a porta aberta. E ao entrar na casa, teve uma sensação tão estranha que pensou, aí mais uma vez, né? A gente tem notícia do pensamento da personagem. Puxa, sempre me sinto tão alegre quando estou na casa da vovó, mas hoje estou me sentindo muito aflita. Então, o pressentimento, que no conto do Perrault é uma mera sugestão, aqui é ampliado e desenvolvido narrativamente, aparece de forma mais explícita. Nessa versão, elimina-se por completo qualquer menção ao canibalismo e à sexualidade, pelo menos no striptease, né? Note que não há nenhuma menção aqui a ela tirar a roupa ou coisa do tipo. Ela sequer deita na cama do lado do lobo, como ocorre nas outras versões. Né? Ah, tudo bem, Bruna, tudo bem. Alex? Oi. Eu perdi uma parte aí da leitura e do início dessa discussão, mas deixaram aqui no meu computador, ó, esses bichinhos. Esse seria o lobo. Ai, gente, de novo, ó, Chapeuzinho aí. A vovozinha. Ah, rapaz, aí, ó. Aqui, ó, um caçador. Caçador. E aqui, ó, é a leitora dessa história, Chapeuzinho Vermelho. Laura. Oh, que linda. E aí, Laura? Depois, Laura, então, conta a história de Chapeuzinho Vermelho aí pra todo mundo. Conta. Mostra. Entenderam, gente? Ela tá usando um dialeto do sul da França, entendeu? Hein, Alex? Olha só a inocência dela aqui, né? Esse bonequinho tem um machado. Ela chama isso aqui de bandeira. Isso aí. A gente podia então, na próxima tertúlia, fazer uma entrevista com cada um dos personagens aí. Era só isso mesmo. Só essa... O que você está mostrando agora? Ah, é o urso da marcha. O urso da marcha. Tá linda, hein? Tá linda. Tá linda. Pronto, Laurinha, participou da tertúlia também, já que o Benjamin não está participando. O Benjamin hoje está isolado ali. Meu, vai ver nada. Gracinha. Aí, sim, nessa parte, naquela parte do diálogo em que ela vai chamando a atenção para as partes do corpo do lobo, note como agora a coisa ela está muito bem acabada do ponto de vista literário, porque agora ela é o objeto de todas as ações listadas. Então, ela é o objeto, né, do escutar, do enxergar, do agarrar e do comer. E note que há até um crescendo, né, que vai do escutar, do enxergar,
depois agarrar e comer. Então, note aqui o tratamento literário, o que ele faz, né? Aquela versão em que tinha aquela coisa meio tosca de carregar lenha, de se coçar, de cheirar rapé, né, se transforma a partir dessas, né, quer dizer, no curso dessas adaptações, a esta versão, sim, finamente literária. Finamente literária. Em que você tem um crescendo que vai de escutar, enxergar, agarrar e comer, né, e transforma a Chapeuzinho Vermelho no objeto de todos esses verbos. É para te enxergar melhor, é para te escutar melhor, é para te agarrar e te devorar. Né? A introdução de um caçador na história, que surge do nada, né, um deus ex machina, né, que surge para poder salvar as nossas personagens. Aí aqui há uma coisa interessante também. Nas versões populares, né, veja, em uma versão, a Chapeuzinho é devorada, e aí, bau, acabou a história. Só que em outra versão, ela não é devorada, ela consegue escapar. Diga, Rayane. Não, pode terminar essa fala, depois eu falo. Tá. Note então como nessa versão, só que nessa versão ela escapa por uma artimanha, sem a intervenção de nenhum homem, sem a intervenção de nenhum ente masculino. Aqui, a salvação dela depende da intervenção de um caçador, depende da intervenção de um homem. Diga, Rayane, pode falar. Eu achei, tipo, o final dessa história também muito parecido com aquela história. Eu não lembro o nome da história, mas tem uma história que, tipo assim, Eu a sei qual é. mãe deixa os filhos O dentro lobo e os 7 cordeirinhos. 7 e carneirinhos. pra não abrir a porta, e abre, aí devora, e depois abre a barriga do lobo, aí coloca as pedras e tal. Essas coisas. Eu vi muita relação com essa história, o final. Exatamente, era o próximo tópico aqui. Você foi premonitória aí no seu comentário. Exatamente, Rayane. O final da história, ele é um final que é compartilhado por outras narrativas. A mais famosa é o Lobo e os 7 Cordeirinhos, ou o Lobo e os 7 Carneirinhos, a depender da narrativa, né? Em que a mãe deixa 7 carneirinhos em casa, sai, e aí chega um lobo, finge ser a mãe, ele tenta 3 vezes, inclusive, né? Aquele lance das 3 vezes, né? Ele tenta a primeira vez, os cordeirinhos conseguem reconhecer a voz dele e ver que não era a mãe, aí ele vai lá, faz alguma coisa e afina a voz. Aí tenta uma segunda vez, eles pedem para ele colocar a pata, mas quando eles veem que a pata dele é preta, eles notam, não, a minha mãe não é porque minha mãe tem pata branca. Ele vai lá e joga farinha na pata e tenta uma terceira vez. Aí os lobos acreditam que a mãe, abre a porta, ele devora os 6, fica só um, né? Quando a mãe chega, esse um que sobrou conta a história, ela vai atrás do lobo, encontra o lobo dormindo, abre a barriga do lobo, tira os cordeirinhos e enche de pedra. Então, exatamente, esse final aí também é um final adaptado, né, que eles tiraram de outras narrativas. Aí note que a frase final que a Chapeuzinho Vermelho enuncia como ela funciona mais ou menos como a moral do conto do Perrault, só que obviamente de forma bastante sintética. Só que note, se lá no conto do Perrault a moral ainda gira em torno da sexualidade, aqui é a desobediência. Então note como, né, o conto muda o seu caráter, né, tanto na versão do Perrault, quando comparada com as versões anteriores, e nessa versão em relação à versão do Perrault. E muda o seu caráter, vai sendo burilado do ponto de vista literário. Pode falar, Rayane. Muda também, tipo, igual no último, quando o senhor falou, tipo, que é mais pra uma questão mais pra adolescente. Esse daqui já muda mais pra criança mesmo. Exato. Esse parece ser, digamos, sou um conto mais dirigido ao público infantil do que o do Perrault, que parece ser dirigido às mocinhas que estão, né, na fase da puberdade, né, estão transitando aí para a vida sexual, exatamente. E esse apêndice no final ali, né, ele conta assim, houve uma outra vez em que o lobo encontrou a Chapeuzinho, só que é isso, depois você lê lá, vocês podem ler esse trecho, né, ele é pequeno, né, o que acontece é que, né, dessa outra vez a Chapeuzinho não é enganada. Então o apêndice, ele funciona como uma espécie de confirmação, assim, do tipo, olha, ela aprendeu a lição, uma segunda vez quando o lobo veio com suas artimanhas, ela já era macaca velha, e aí não caiu nas artimanhas do lobo.
Alex, Diga. Alex, Pode falar. é interessante também o primeiro parágrafo dessa narrativa, em que as coisas vão se armando dentro dessa moral. É. Nós temos lá, era uma vez uma menininha, certa, como é que é? Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Não, mais para frente, né, que tem a fala da mãe. Sim, aqui, ó. Trate-se agora, antes que o sol, né? E quando estiver na floresta, olhe para frente. Isso. E não se desvie É como uma boa menina e não se desvie do caminho. do caminho, né? Isso. Senão pode cair, quebrar a garrafa e não sobrará nada Isso. para a avó. E quando Isso. entrar, não se esqueça de dizer bom dia e não fique desbilhotando pelos cantos da casa. Então, querendo ou não, já constrói aí um certo sentido, assim, de uma moral que vai ficando aí no horizonte para a gente, né? Alguma coisa vai acontecer nessa história, alguma reviravolta, ela não vai cumprir, ela vai ser desobediente, para depois chegar à conclusão de que não, ela deveria ter ouvido mais a mãe. Exato. E é interessante essa parte você ter explicado também, essa segunda parte que tem, né? Que é um pouquinho mais curta e tudo, como se fosse a confirmação dessa moral. Que é algo novo dentro dessa tradição, desse conto. Porque é uma coisa que a gente precisa observar também, quando o Alex propôs essa leitura, né, de 3 versões, é um pouco para a gente se inserir também nessa tradição de uma narrativa, de uma história que vem sendo contada em diferentes épocas, e parece que algumas dessas versões vão ficando, né? Elas ficam, então, dentro dessa tradição. São mais fortes e se tornam perenes. E aí depois a gente pode até escolher aí, né? Qual que a gente conhece mais. Parece que tem algumas que ficam assim mais vivas na nossa memória. Por que será que isso acontece? É a força também dessa tradição de contar essa história, recontar, adaptar, fazer novas versões, lançar, relançar, ilustrar, colocar isso também nas telas e etc. Então existe uma força da tradição funcionando aí. E parece que essa história dos irmãos Grimm, ela, pelo menos na minha memória afetiva, ela está mais viva do que as outras. Não sei, pode ser uma impressão só minha mesmo. Num dos textos que eu li, a pessoa argumenta, ela faz uma exposição que eu acho que é válida. Ela disse que, na verdade, o que aconteceu é que depois, quando essa história se consolidou como uma história da literatura infantil, o que aconteceu foi uma espécie de combinação da história do Perrault com a história dos irmãos Grimm, em que você tira das duas, digamos assim, a história do Perrault ela é mais sucinta, né? Ela é um pouco mais resumida e tal. Só que ela tem ainda referências a striptease da personagem, então isso é eliminado. E aí o que a gente tem hoje que circula de forma mais abrangente é uma terceira história mais bem acabadinha. Então, por exemplo, que pega esse elemento final, não sei se você viu quando eu falei aqui daquele momento em que há o diálogo entre a Chapeuzinho e o lobo. Cara, compara esse diálogo em todos os contos. E você nota uma claríssima evolução literária. Em que sentido? Do ponto de vista do estilo, como essa última versão, ela é muito mais bem burilada do ponto de vista literário, porque ela tem um crescendo em que vai de escutar, enxergar, agarrar e comer, né? E a menina é objeto de todas essas ações. Né? No conto do Perrault não é, e nos contos anteriores também não. E nos contos populares ainda tinha aquela referência a coisas como cheirar rapé, se coçar e carregar lenha. Então, as versões que nós conhecemos, me parece, isso é verdadeiro, são versões que não são nem do Perrault nem do Grimm, mas são uma espécie de terceira versão que é um composto dessas duas. Eu comprei pro Benjamin, né, um livrinho desse uma vez, e que era daqueles livrinhos de poppet, né? Pop-up, né? Aliás, que você abre e aí tem assim, né? Cara, a história ela é mais resumida e tal, e ela é, claramente, dá para notar, ela nem é do Perrault, nem é do Grimm. Ela é essa história, digamos, mais acho que mais próxima de uma Disney ou coisa do tipo, sabe? Mas esse fato que você destacou aí, né, como a gente tinha notado, de fato, o conto,
nessa narrativa, nós temos a forte impressão, assim, eu tenho essa forte impressão de que, de fato, os irmãos Grimm procuraram explorar outro aspecto, não só, na verdade, não é explorar outro aspecto, é produzir um outro aspecto na narrativa, que é o da desobediência. Então, ele é arquitetado. Primeiro, a mãe faz essa advertência para a filha. Quando os irmãos Grimm eliminam o exílio, então eliminam aquele elemento dos dois caminhos, um dos quais deve ser escolhido, e colocam no lugar o seguinte: o lobo, ele induz a Chapeuzinho a desobedecer a mãe e sair do caminho. E no final, a reflexão da própria Chapeuzinho. Então, os contos do irmão, no caso do irmão Grimm, eu acho, eles procuraram eliminar qualquer referência à sexualidade e produzir um conto admonitório cujo tema seria a desobediência. E o que é interessante também, comparando mais particularmente com o Perrault, é que o Perrault tem, dentro daquele esquema narrativo dele, a parte moral. Uhum. E já os irmãos Grimm não tem isso. A moral está incerta no próprio conto. Então ele trabalha essa moral ao longo do conto ali. Ele não tem essa explicação final. Ou seja, a explicação é dada pela própria narrativa e também, em boa parte, lança isso como uma tarefa para o leitor. O leitor tira as suas conclusões. Exato. Então, quando você fecha assim, uma leitura, né, como faz o Perrault, a leitura é essa. A menina é assim e o lobo são esses tipos sociais que eu estou destacando aqui para vocês. Parece que isso limita um pouco a nossa leitura e o potencial que ela tem. E no caso dos irmãos Grimm, não. Aí isso parece aflorar mais, assim, né? Essa relação que você muito bem destacou também do lobo, né? E dos sentidos, né? Ele vai revelando os sentidos dele, mas ali numa comunhão muito grande com a protagonista, a Chapeuzinho Vermelho. Então ele até é muito incisivo nesse ponto, né? Comparado aos outros, que deixa assim nas entrelinhas. Mas interessante. Eu acho que, por exemplo, é bem possível. Você lê o conto do Perrault e interpretar, por exemplo, como se faz, né? Então, por exemplo, há essa interpretação de que o ato de devorar é interpretado como, simbolicamente, como estupro. Então, o que ele faz, na verdade, simbolicamente, quando ele devora a avó, quando ele devora a Chapeuzinho, é estuprá-las. Veja, quando você pega a versão do Perrault, que ainda há aqueles elementos, né, tem um apelo sexual e a moral, então uma leitura dessa me parece cabível. Nos contos dos irmãos Grimm, eu já acho que uma leitura dessa já seria, digamos, de fato uma... Se você tivesse só a versão dos irmãos Grimm, não conhecesse outras versões, a interpretação desse texto, essa leitura eu já acho que já seria forçada. Qualquer leitura que apelasse para um conteúdo sexual, eu já acho que ela já seria menos bem fundamentada. Exatamente. Que é aquele perigo mesmo, aquele risco dos psicanalistas lerem a história numa versão qualquer e já tirar essas conclusões. Exatamente. Pode falar, Ana Clara. Tanto que a única versão da Chapeuzinho Vermelho que eu conheci era essa, que tinha um caçador e, tipo, não tem nenhum apelo sexual. E quando eu li as outras, foi me dando, tipo, um embrulho no estômago, porque eu nunca tinha parado de pensar sobre essa perspectiva, sabe? Que o lobo era um cara que ia meio que abusar sexualmente da Chapeuzinho Vermelho, ela ia tirar a roupa e estar na cama com ele, então, tipo, foi bem chocante pra mim. Uhum. Aí, viu? Acho que é interessante você pegar o depoimento de uma pessoa que não conhece as versões e leu, porque eu acho que reforça um pouco, assim, o que a gente estava dizendo. Giovana, pode falar. E eu acho que, assim, trazendo nesse ponto também, já no começo da primeira história, que, assim, eu nunca ouvi falar, eu nunca tinha ouvido aquela história. E quando chega na parte, tipo, ela tira a roupa, na parte em que toda ela meio que, assim, tá sendo sexualizada, a parte em que ele fala, não, é pra comer você, já tira da nossa cabeça que aquilo é um, tipo, vou te devorar, vou comer no sentido de, sabe, comida normal, e sim no sentido mais erótico. Exato, exatamente. Porque você tem vários elementos no texto que vão se acumulando e que te permitem
digamos, fazer essa aposta do duplo sentido da palavra comer ali. Você tem vários elementos que vão se acumulando, coisa que não acontece no conto dos Irmãos Grimm. Você não tem esse acúmulo de elementos que levam que te permitem assim, sustentar com algum grau de confiança de que aqui comer significa o ato de estuprar ou o ato de ter relações sexuais consentidas ou não, né? Com a nossa personagem. Então por isso que aquilo, né? Eu acho essa tertúlia assim, tem um objetivo que eu gostaria assim de cumprir, é o de a gente ler os textos e conversar com os textos, né? Então essas diferenças, essa aula de hoje foi para marcar essa diferença. Olha, no conto dos Irmãos Grimm, o que se destaca é o elemento da desobediência. A narrativa vai arquitetando esta mensagem, a desobediência. A gente pode fazer algum tipo de inferência de natureza mais sexual? Eu diria, olha, é muito mais difícil do que quando você compara com tanto o conto do Perrault. O conto do Perrault você nota que já há um pouco de... já há uma redução, né? Mas ainda é possível. E a própria moral, na verdade, explicita isso. Nos contos populares, o negócio, naquelas versões que a gente leu, né, era claríssimo, né? E um dos elementos que eu tinha percebido, eu não lembro qual texto era, só sei que tem uma hora que quando o lobo chama ela pra cama, ele não fala, vem deitar. Eu, não falo o que ela vai fazer na cama, ele só fala, vem pra cama. E aí deixa, me incomodou isso na hora que eu tava lendo, eu tinha percebido isso. Foi aí que eu fiquei, em choque, oi? Gente. Não, o curioso também é que ele devora sem assassinar ninguém. Ele engole, ele não devora, ele só engole. Ele engole, Ele não tem ácido no estômago para poder, né? Digerir a alimentação dele. Pessoal, isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Gostei inclusive dessa forma de hoje. Achei uma forma legal. Não dá para fazer todos os textos, mas com essa daí eu achei legal. Dá para fazer bem. Giovana, à vontade. Assim, mesmo que ainda tenha me traumatizado um pouco, igual os outros contos de fadas, mas eu achei bem legal fazer a leitura de todas essas 4 histórias, porque dá para ver que mesmo como a primeira e a segunda, que não, assim, pelo menos ao meu ponto de vista, não teve uma grande diferença, ela foi criando, sabe? Ela foi se caracterizando mais e criando... E eu esqueci a palavra agora, mas eu acho que vocês entenderam. E ver que a história, ela, do primeiro, foi mudando totalmente a nossa cabeça, não só no sentido da erotização da história, né, como também nas morais, que, como, por exemplo, na do Perrault, é uma moral, mais... tome cuidado, porque isso pode acontecer, você pode acabar sendo, sei lá, estuprado, coisa assim do tipo. E na dos Irmãos Grimm bem mais diferente, obedeça os seus pais, que talvez alguma coisa possa acontecer, alguma coisa de ruim. É verdade, Giovana, você tem razão. Esté falou que chegou atrasada, mas gostou. Que bom, depois você vê a gravação, porque eu não sei se quando você chegou, a gente já tinha lido as primeiras versões, que são as versões populares. O que a gente fez hoje foi bem bacana, a gente foi lendo tentou mapear assim, a evolução da narrativa, né, nas versões populares e nas versões literárias. Pode falar, Ana. Professor, tem uma coisa que, desde que a gente começou a ler os contos de fadas, me incomoda um pouco nos contos de fadas mesmo. Porque, tem uma coisa que acontece em todos, que é meio que o roteiro meio que força a barra pra história acontecer, sabe? Sabe, por que o lobo simplesmente não devorou ela na floresta e pronto, só foi lá e devorou ela? Porque ele tem que arquitetar todo um plano, e aí ele é meio que, nos outros, ele é meio que um psicopata que dá o sangue da avó dela pra ela beber, e depois pede pra ela tirar aquela peça de roupa, aí depois deixa ela ir no banheiro pra fazer xixi, ela foge. Na Bela e a Fera também tinha isso.
tipo, ele vai lá e busca a filha, porque ele só não fica em casa, sabe? Sempre todas as histórias tem isso. No Barba Azul. Porque ela, quando ela viu que a chave tava suja de sangue, porque ela simplesmente não fugiu. Ficou lá esperando ele chegar em casa. Sei lá, meio que a história força a barra pra história acontecer. Interessante. Ana, eu não me lembro se era do Perrault, né? Acho que era do Perrault, nessa parte em que eu até falei assim que a narrativa ela procura dar um tom um pouco mais realista. Por exemplo, isso que você falou aí, né? Eu não me lembro bem se era do Perrault, se era dos Irmãos Grimm, em que o lobo ele pensa em devorar a Chapeuzinho lá na floresta, mas diz assim, ele não devora porque havia caçadores por perto. Então, a narrativa procura te dar uma explicação para isso, né? Note, uma das características dos contos populares é o nonsense. O nonsense é justamente isso. O nonsense são essas narrativas em que aparecem essas coisas, digamos, inexplicáveis, que elas parecem ser inverossímeis, né, gente? É uma característica das narrativas populares e que, me parece, né, os contos de fadas literários tentaram mitigar, mas não conseguiram completamente mitigar aquilo, entendeu? Então, aqui, veja, a gente deve sempre lembrar que estamos diante de uma peça ficcional. Então, nós temos que ter cuidado também para não exigir da peça ficcional uma espécie de identidade com o mundo real, porque as peças ficcionais, elas cumprem outras funções. Então, a gente, às vezes, vai ter que ter tolerância em relação a isso. De fato, não há explicação. De fato, digamos assim, é assim. A história aqui, né, a mensagem que procurou ser plasmada aqui teve que, digamos, pagar esse preço aqui. Agora, eu gostaria de destacar uma coisa, já que você tocou nesse ponto interessante, que é esse elemento da verossimilhança, né? Note, isso não é uma coisa que aconteça só em contos de fadas, né? A gente tem isso em várias outras narrativas. Tem uma coisa, por exemplo, que eu observo, que é o seguinte: você conhece a história de Abraão e Isaac na Bíblia? Não é Caim e Jacó? Não? Não, Caim, Abel e... Não, a história de Abraão e Isaac. É a história a seguinte. Ah, resumo. tá, do pai que tem que sacrificar o filho. Exatamente, do pai que tem que sacrificar o filho. E tem uma coisa que eu observei nesta narrativa, que é o seguinte, né? Quando Abraão é chamado a sacrificar o filho, a narrativa diz simplesmente assim, que Abraão chamou, Deus chegou e falou assim, olha, sacrifica o seu filho para mim no monte tal. Abraão simplesmente acorda de manhã, pega o filho e leva para sacrificar. E aí, o que eu observei é o seguinte, né? A narrativa, ela tem um certo conteúdo também que não é verossimilhante. Qual é esse? Que pelo menos não pra gente, né? É que, cara, o cara em nenhum momento ele expressa nenhum tipo de... Aquilo não parece ser uma tarefa difícil para ele, que ele vai fazer com alguma dificuldade. Tá entendendo? Leia a narrativa e veja se não é isso que surge assim na narrativa. Parece que ele está fazendo aquilo assim como se fosse Deus tivesse dito assim, vai ali no supermercado para mim e compra 1 quilo de arroz. E aí, então, note, aí isso, claro, isso forma um enigma na narrativa. Opa, mas como é que é isso? Por que isso? Né? Aí você tem uma explicação que tem a ver com estilo, né? Olha, porque essas narrativas, elas eram muito sintéticas, muito resumidas. Então ela não ia gastar tempo mostrando o que aconteceu no interior do personagem, como é que ele ficou, né, do ponto de vista do seu psiquismo, entendeu? Então, um pouco é isso. As narrativas, elas podem soar mais ou menos também verossímeis, a depender do grau de concisão do seu estilo. E aí um pouco é isso, né? Porque, veja, as primeiras versões têm todos esses elementos aí. Então, o lobo, a Chapeuzinho encontra o lobo numa encruzilhada, ele fala para ele ir por um caminho e ele vai por outro, e você pode perguntar também, mas por quê? Mas assim, é como se assim, a narrativa fosse assim, olha, não interessa, aceita que o jogo é esse. O jogo aqui, a brincadeira é essa. Aceita isso daí, que a brincadeira é essa. Aí, note que à medida que o conto vai avançando, aí os narradores começam a querer dar certas explicações. Olha, mas ele não foi porque tinha caçadores por perto. Só que eles não conseguem
de todo modo, a narrativa não consegue extirpar o nonsense. Então, resta ainda algum tipo de nonsense. Mas eu diria que, olha, é um preço que a gente tem que pagar para assistir uma narrativa, para apreciar uma narrativa. Diga, Rayane. E é interessante que, tipo assim, quando a gente escuta o conto de fada, lê o conto de fada quando é criança, a gente não percebe muito isso da questão de ser assim, como assim? Mas quando a gente já lê com idade maior, né, a gente já começa a perceber essas coisas, tipo, mas por quê? Como assim? Nada a ver isso. Então é legal. Tipo, ler ter sua visão quando você era criança e agora tendo sua visão agora maior. Exato. Tchau, Giovana. Exato, Raiane. Isso tem um pouco a ver com a nossa mente vai se tornando cada vez mais resistente, né, a certas coisas, né? Mas assim, esse lance da falta de verossimilhança é muito interessante, porque, pô, a gente assiste uns filmes aí, gente, que pelo amor de Deus, né? Você pega um Velozes e Furiosos ali, o que tem de verossimilhante naquilo ali? Só coisa absurda. Se você for assistir um filme desse, né, observando isso, né, eu me lembro uma experiência interessante que eu estava assistindo o filme uma vez com um colega, aquele filme Matrix, né? Aí você já viram Matrix, né? Imagino, né? Assim, é um filme que não dá para você comparar com com nada, não fazer nenhum tipo de julgamento assim de verossimilhante usando a realidade como parâmetro, né? E aí, de repente, tem uma cena lá que o cara tá lutando com um sujeito com outro lá no trilho do trem, e o trem tá vindo, né? E aí, quando o trem tá chegando perto, assim, o Neo dá um salto mortal para trás e cai na plataforma, né? E aí, o rapaz estava assistindo comigo, ele simplesmente levantou, assim, e ficou revoltado, que ele disse, que absurdo, mas que absurdo, isso é mentira, isso é impossível. Aí eu fiquei assim, velho, tá me zoando? O que é possível nesse filme aí até agora? Entendeu? Você ficou impressionado com a coisa talvez a mais banal, talvez até a que é mais verossímil, na verdade. Então, assim... É verdade. A gente precisa fazer um esforço aí, às vezes, para aceitar esses nonsense, sabe? É verdade, mas, tipo, as narrativas geralmente têm essa, tipo, forçação de barra, né? Tipo, tanto no enredo, sabe? As coisas que acontecem estão ali no lugar exato, na hora exata. Isso. E isso é alguma coisa que aconteceria em 1 hora, aí passa 30, tipo, sei lá, umas 50 páginas, e aí nos últimos segundos a pessoa consegue fazer o que ela tinha que fazer. Tipo, geralmente tem, é verdade. E também, tipo, nesses contos de fadas, eu acho que tinha muito... Eles tinham mais interesse na moral, em passar a mensagem, do que na história fazer sentido, né? Parem pra pensar. Sim, eu acho que sim, faz sentido o que você disse. Quer dizer, a mensagem, seja na forma de uma moral explícita ou que você precisa depreender, né, ela submete os outros elementos da narrativa, né? Então, se tiver que ter algum ajuste aqui, alguma licença, digamos, em relação a... Mas se você pensar, é claro, né, gente? Pô, o lobo fala. O lobo fala. Então, também tem todos esses elementos aí que a gente vai precisar... Porque essas narrativas, né, são contos em que há um forte componente maravilhoso, né? O maravilhoso justamente tem a ver com esses elementos que são extraordinários, né? Vamos dizer assim. Alguém mais? E ela ainda sabe que ela é Chapeuzinho Vermelho, né? Pessoal, seguinte... veja bem, faltam 2 semanas para a gente, praticamente 2 semanas para a gente encerrar o semestre, né? Então, a minha proposta é o seguinte: na semana que vem, a gente fazer um encontro, que pode até ser um encontro mais curto, em que a gente não leia um texto, a gente faça uma espécie de encerramento desse ciclo, uma discussão, aí a gente pode rememorar os contos, fazer uma conversa mais aberta sobre o Contos de Fadas. E aí, na última semana, como geralmente é uma semana... depois dessa semana, né, na outra semana, que já estamos na semana final do bimestre, e eu sei que vocês têm que entregar trabalho e tal, aí eu sugiro que a gente, então, não faça o encontro. Eu vou depois produzir um questionário para vocês preencherem avaliando aqui a nossa tertúlia, e a gente retoma, então, a tertúlia no próximo semestre, depois disso. O que vocês acham? Acho que pode ser. Inclusive, eu queria dizer que eu terminei de ler A Volta ao Mundo em 30 Dias, né? Faz um tempo, na verdade. A gente pode falar sobre isso também no último depois. Pronto, beleza. Vamos fazer um fecho, exatamente. Boa, Ana Clara. Na próxima semana, então, a gente faz um fechamento
também deixa metade para a gente fazer um fechamento da Volta ao Mundo 80 dias, que de fato... Pode falar, Rayane. Você já tem, tipo, planos para a próxima tertúlia depois do próximo semestre? Tenho. Então, vou falar, vou comunicar o que estou planejando, e aí quero ver a opinião de vocês. Eu estou pensando em fazer, no próximo semestre, uma seleção de leituras de mitos. E aí a gente lê principalmente mitos gregos, mas eu vou ver se eu consigo também ampliar e ler outros mitos que não só os gregos. Então, por exemplo, ler o mito de Teseu, o mito de Perseu, né? O mito de Hércules, da Medusa. E aí, o que vocês acham? Conhecer, ainda que por alto, a cosmogonia dos gregos, né? O mito da criação dos gregos. Beleza, então, vocês gostaram, eu já gostei também. Então, pessoal, então é isso, eu vou encerrar a gravação aqui. Mais uma vez, foi um imenso prazer essa atividade. Quero agradecê-los porque